Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Hoje nós vamos ter umas conversinhas sobre alguns assuntos do momento, algumas coisas da atualidade. Aí a gente vai aproveitar e aprender certas coisas, né, da vida, porque afinal de contas a vida é desafio e todo dia é uma aula diferente. Mas se beijar, quero lembrar vocês de dar o joinha e deixar um comentário, querendo saber o que é que você gostaria que eu falasse aqui nesse canal. Qual é a sua sugestão? O que é que você gostaria de me ouvir falar? Né? Teve alguém que falou, olha cara, eu queria vamos conversar sobre esse negócio de cota, não sei o que, fiz aquele vídeo do Stuart Hall, vídeo bem bacaninha, vou deixar aqui uma bolinha aqui para levar vocês para lá. Foi bem bacana a conversa que eu tive ali, mas eu quero mais participação, sabe? Eu quero ver vocês aqui, eu quero ver vocês chegando e vocês fazendo isso aqui, a casa de vocês, né? Então, no mais, eu quero falar aqui para vocês logo e deixar aí o seu comentário, o que você gostaria que eu falasse, deixar aí o seu like, deixar o seu inscrição, apertar no sininho, aquela coisa toda. E, gente, não é por nada não, tá? Não é por nada não, mas... E o Bolsonaro, né, cara? E o Bolsonaro. Porque assim... Bom, eu não vou comentar muito, porque eu acho que outras pessoas estão comentando mais e melhor, tá? Até porque também não tem muito o que comentar, na minha opinião. Ele ia começar o processo mesmo, o processo começou, ele tentou dar uma de Dilma ali, aparecer no julgamento, ficar lá na frente. Mas não dá o mesmo efeito quando você é um cara que... tem o histórico de ser bravateiro, né? Porque o negócio do Bolsonaro é que ele tem um histórico, né, de bravata, né? Ele tem um histórico de falar, ser meio boca grande, vamos colocar assim. Isso aí ele sempre teve mesmo, desde quando o Pânico começou a dar palco para ele lá atrás, né? Então não é a mesma ideia, entende? A ideia, dizem, né, a história que está circulando aí pela mídia é que ele não ia fazer isso, mas ele decidiu fazer depois que ele descobriu que o PT ia transmitir o julgamento, né, fazer um streaming na verdade, né, e aparentemente a ideia dele era meio que, né, para aparecer lá no streaming e tal, mas acabou que não rolou. Ele não contem que o Bolsonaro vai aparecer de novo lá, embora seja do direito dele a fazer isso, tá, isso é normal em todo julgamento, ainda mais quando você é um dos réus. E sinceramente, gente, em relação à pessoa pública do Bolsonaro, eu não tenho muito o que dizer, tá? Eu acho que a gente já esgotou um pouco o que a gente pode dizer dele. Se você ainda é uma pessoa que apoia o Bolsonaro e que acha que ele... Não, cara, eu acho que isso vai virar esse jogo aí. Por favor, me diga, explique isso aí. Eu não tô sendo irônico nem nada. Eu realmente quero entender você. Eu realmente quero saber por que você acha que isso aconteceria. Porque eu sinceramente não vejo como. Eu acho que a este ponto a nossa questão é quem vai delatar quem primeiro, quem vai derrubar quem primeiro, né? Porque a gente já está vendo que os réus estão muito divididos e ainda tem mais gente para ser julgada, né, em outra turma, etc. As denúncias foram divididas, né? É uma das estratégias que a Procuradoria teve. Então, eu sinceramente não quero falar muito bem disso. O que eu quero falar, na verdade, é de uma outra coisa. Quero falar dessa mulher aqui. Perdeu mané, ré do 8 de janeiro, se diz cristã, arrependida e traumatizada. Isso aqui é uma notícia do Congresso em Foco. É um site que vocês sabem que eu gosto bastante dele. É um projeto bem legal. E aqui tem um vídeo dela, do depoimento dela, fazendo aquela coisa clássica de usar uma roupa branca num fundo branco, sem maquiagem e com cara de choro, né? E a gente conhece essa estética. Não sei se vocês lembram o vídeo das meninas. Vocês lembram quando o Bolsonaro ainda era presidente? E aí ele falou para alguém que ele viu duas meninas assim de 14 e 15 anos passando e pintou um clima, não sei o que, coisa assim. E pegou super mal. E inclusive ele chegou a fazer um vídeo desse estilo junto com a Michelle. Eu tenho um comentário disso aqui, vou deixar uma bolinha também na descrição, tá? Mas eu fiz um comentário na época. É uma estética bem comum, tá? Eu tô usando o Bolsonaro porque é o exemplo mais recente, eu consigo pensar aqui na minha cabeça. Mas isso é uma coisa que... a esse ponto é meio que um clichê de mídia, tá? Pessoa famosa fez alguma coisa errada, ela vai eventualmente fazer um vídeo desses.
E o que me chama a atenção aqui é que essa matéria aqui, ela vai colocar, olha, tá aqui depoimento, aqui tem notícia, né? Ela fala que ela se arrependeu, que foi um erro, blá blá blá. E aqui ela faz uma pequena defesa. Isso aqui, esse texto, na verdade, gente, ele é o resumo do vídeo, tá? Eu não vou botar um vídeo aqui, eu não quero levar copyright, mas o vídeo tá aqui. Vou deixar o link, vocês podem lá ver, tá? Que seja. Inclusive essa coisa de eu sou cristã, sempre fui correto, também bem típico, mas no caso dela, salvo engano meu, ela é adventista até, né, que é um tipo bem particular de ser cristão, inclusive. Tem até um pastor adventista relativamente famoso, é Reginaldo o nome dele, eu acho. Se eu lembrar, eu vou colocar também aqui, que aqui na descrição, um vídeo dele meio que defendendo, né, mulher e tal. Ele é bem famoso no meio cristão porque ele gosta muito de falar de arqueologia. Então, acho que já deve lembrar. Se você lembra quem é, se você sabe quem é, pode deixar aí na descrição pra mim, vai ajudar bastante. Eu vou deixar um coraçãozinho aí pra ajudar o pessoal depois. Mas o que é importante mesmo, na verdade, disso aqui, a matéria em si é interessante. Eu sinceramente achei que ela é uma matéria super interessante. Mas o que me pega é isso aqui, esse último parágrafo aqui. Apesar de muita gente nas redes sociais ter dito que ela pode pegar 14 anos de prisão por causa de escrever com batom lá na estátua, né, o caso envolve muito mais do que isso. A pena proposta, os 14 anos, né, considera todos os crimes que ela está sendo acusada. Ela tá sendo, só de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito dá uns 10 anos. Tá? E a matéria termina dizendo, olha, entenda melhor, clica aqui. E se você clicar, você vai dar nesse site aqui, no Migalhas, né? Não é pelo batom. Pena de 14 anos a bolsonarista se funda em crimes graves. Isso aqui é uma matéria relativamente grande, eu não vou ler tudo, tá? Mas o interessante é, os 5 crimes que ela responde estão aqui. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, associação criminosa armada. Associação criminosa armada não quer dizer necessariamente que ela estava armada, tá? A ideia da acusação é que, como estava todo mundo ali no mesmo propósito declarado pelas próprias pessoas, né? Lembra que isso tudo são votos e vídeos que as pessoas fizeram de si mesmas, né? E tinha pessoas armadas no meio dessa história, e a gente sabe que tinha, também tem testemunhos disso e tal. Tá tudo no processo, é um processo gigantesco, mas tá lá. E deterioração de patrimônio tombado, né? Que no caso é as depredações, né, que foram feitas lá nos prédios, etc. Né? Bastante coisa ali é tombada. A estátua é tombada, né? Não, mas aqui não é necessariamente da estátua, tá? Praticamente aqueles prédios inteiros são tombados, né? Porque Brasília praticamente é tombada, pelo menos o plano piloto, né? Acontece quando você pega um arquiteto super famoso para desenhar a sua cidade, né? E dá o nome dela, né? Põe lá o nome dele, pois é. Então basicamente tua cidade vai virar um patrimônio tombado, não tem muito como fugir disso, tá? Eu adorei essa matéria aqui por dois motivos muito simples. Primeiro porque o autor lembra do caso do Émile Zola, né, que é o caso Dreyfus, que é um caso bem famoso dentro do direito internacional, que é aquela história de que era um militar francês, né, da época, se eu não me engano, da época napoleônica, que ele foi acusado de ser traidor, né? E o único motivo que ele foi acusado foi porque ele era judeu. Literalmente é isso. O caso inteiro era fundado em fantasias, em conspiração, bem famoso. E o Émile Zola, que é um escritor de teatro, muita coisa boa, na verdade, muito bacana os livros dele, tem esse folheto que é O Acuso, que também é bem famosinho. É um artigo de jornal, na verdade, né? E esse artigo aqui que eu tô colocando, ele faz um link bem legal com essas coisas. Mas o que eu tô querendo dizer com isso tudo, tá? Porque eu acho que eu já tô falando coisas demais aqui. E o meu despertador está tocando. E me lembrando aqui de falar para vocês, primeiramente, afinal de contas, você concorda com essa questão da Débora? Você acha que o Alexandre de Moraes está pesando muito a mão, mesmo considerando esses crimes graves que ela está sendo acusada? O Fux acha que sim. A gente também tem ele chegou a dar uma declaração dizendo que ele acha que está tendo muito fígado, né, muito ânimo, e talvez essas penas não estejam tão legais. Mas perceba, em momento nenhum ele diz que está errado, tá? Eu acho que é bastante importante também de deixar isso. Se você ver com atenção que o Fux está dizendo, ele não está dizendo que a pena está errada, no sentido de, ela é inocente. Não é isso que ele está dizendo. Eu já vi um pessoal muito empolgado aí, achando que vai reverter a pena da Débora ou de sei lá quem. Não, não é isso que ele está dizendo. O que o Fux está dizendo é que a pena talvez esteja um pouco pesada.
talvez não 14, 12 anos, talvez 10, talvez 5, não sei o que ele vai decidir, não estou na cabeça dele. Mas, sinceramente, gente, eu acho um pouco difícil, tá? Não foi oferecido acordo para Débora, tá? Porque ela é um crime diferente, né? Um crime mais grave, então ela não recebeu. E só para eu deixar aqui bem claro, ela não recebeu, tá? Só vou deixar aqui um link aqui, ó, tá vendo? Débora do Perdeu Mané não recebeu proposta de acordo. Ela não recebeu proposta de acordo porque a denunciada não cumpre os requisitos, né, para a oferta. Afinal de contas, esses acordos é quando você comete um crime, tá? Você é acusado de cometer um crime, mas o crime não é tão... É baixo potencial ofensivo, essa que é a palavra deles. Você admite que você cumpriu o crime e aí você é dispensado de cumprir uma pena em troca de cumprir certos termos do acordo lá que você vai assinar. 1.000 pessoas, mais ou menos assim, receberam a oferta, metade delas não aceitou, tá? Quais eram os termos? Era confessar, pagar 5.000, 2 anos sem rede social e realizar esse curso de democracia aqui que o Ministério Público oferece gratuitamente. E assim, muitas pessoas recusarem já deixa uma coisa meio complicada, né? Tem até o Roberto Barroso, né? Ele até meio, olha cara, isso aí tá meio estranho, né? Tá meio radical demais esse pessoal aí. É um pouco estranho, você oferece uma leniência dessas e o pessoal não aceitar, eu acho que isso já me diz muito do público que tá aqui. E falando de público de radicalidade, e aquela que é a nossa questão aqui, a gente chegou num ponto do bolsonarismo enquanto fenômeno de massas, né? Porque a gente não pode dizer que o bolsonarismo não é um fenômeno de massas. Ele é um fenômeno de massas, né? Acho que também é meio bobagem dizer que não. A gente chegou num ponto em que você já está tendo declínio, certo? Em termos numéricos, você já está tendo um declínio do número de apoiadores do Bolsonaro, né? E já muita gente sai do movimento, muita gente está desiludida. Já existem outras figuras querendo crescer no espectro do Bolsonaro, dentro e fora da política partidária, né? Embora o próprio Bolsonaro não esteja muito afim de passar o bastão para ninguém, né? Tem uma matéria até curiosa do Terra, que ele estava numa reunião com o governador de São Paulo, esqueci o nome dele agora, e ele até disse, olha, não vou passar o bastão para ele, né? É o Tarcísio. E eles têm essa... É até engraçado, porque... É um vídeo que os dois estão do lado do outro e o Bolsonaro chega e, olha, eu não vou passar o bastão pra ele, né? Da cara dele, sabe? Então, assim, se o Tarcísio esperava que passasse o bastão pra ele, não vai mais rolar, né? Mas, assim, a gente também sabe que não precisa o Bolsonaro oficialmente dizer, olha, isso aqui é meu candidato, pra pessoa conseguir se colar no bolsonarismo. As eleições passadas provaram muito isso, né? Gente apoiada oficialmente pelo Bolsonaro não se elegeu, gente que não era apoiada oficialmente, mas que surfava na onda, conseguiu se eleger. Então isso também não é muita garantia de muita coisa, né? A gente também não pode supervalorizar aí essa questão política. O que para mim é interessante é a questão cultural, certo? Porque a verdade é que o bolsonarismo, enquanto movimento cultural, certo? Enquanto, vamos dizer, do jeito weberiano, né? O espírito do bolsonarismo, né? Esse movimento, né, do espírito brasileiro, esse jeito específico de ser política brasileira, que é essa coisa mais, né, essa política mais com sangue, né, com sangue nos olhos, etc. Isso é uma coisa que veio para ficar, pelo menos por enquanto, né? Esse radicalismo é uma coisa que veio para ficar. E a gente já começa a ter certas preocupações, tá? A Abrage, certo? Que é a Associação Brasileira de Jornalismo, ela já começou a ficar um pouco preocupada com certas questões, tá? Eu tenho aqui outra coisa para vocês, que é a Abrage, né? O site da Abrage, ele cobrando providências para conter e apurar campanha de perseguição a jornalistas da Folha, tá? E aqui tá dizendo logo, já abre logo dizendo, olha, a Abrage denuncia com extrema preocupação a campanha de perseguição contra as jornalistas. Percebam que são as mulheres jornalistas, Gabriela Biló e Thaís Oliveira, da Folha de São Paulo. Independente do que eu ache do jornalismo da Folha de São Paulo, eu não concordo com isso, eu repudio veementemente esse tipo de perseguição. E eu achei bastante interessante aqui desse comunicado, o quê? Que a Abrage já chega dizendo, olha, existe uma campanha de perseguição,
ok? Elas estão sendo responsabilizadas indevidamente pela condenação da Débora, tá? E elas estão exercendo essa função de profissionalismo, mas elas estão recebendo ameaças de morte, e ameaças de, eu vou te pegar, eu vou te bater, eu vou fazer isso e aquilo com você, etc. Eu não posso falar mais porque senão, né, o YouTube vai me cortar. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E isso aqui é uma repetição da CBN, tá? Da mesma matéria, só que, enfim, né? É a nota explicada com um pouco mais de coisas, que é a Abras denunciando a campanha de perseguição. E assim, gente, não me surpreende, e aqui eu quero parar por hoje, porque eu quero chamar a atenção para vocês por uma coisa. Agora que o Bolsonaro vai ser julgado e muito provavelmente vai ser condenado e preso, ou pelo menos é isso que está muita gente esperando e muita gente apostando que é isso que vai acontecer, certo? E não só da direita, tá? Gente da esquerda e da direita tá contando que isso aconteça. A verdade é que o barco do bolsonarismo está furado já vai fazer um tempo. Isso aí não sou nem eu querendo, você tá torcendo contra o cara. Não, eu tô sendo realista. Eu tô sendo realista aqui, essa é a grande verdade. Assim como o barco do lulismo poderia estar muito melhor com essa situação e não está, o barco do Bolsonaro está definitivamente furado. Tá? Isso aí eu acho que a gente também não vai tapar o sol com a peneira. Então, assim, grupos sectários, né, grupos que estão em minoria de membros, tá? Mas mais ainda, uma minoria de poder político, tá? Menos poder político, menos poder econômico. O bolsonarismo ele é basicamente agora um grupo desses, né? É um grupo pequeno, porém muito forte, certo? É um núcleo muito forte, muito amarrado, as pessoas estão ali. O 8 de janeiro foi uma hectabomba, na verdade, no campo do bolsonarista, né? Foi uma tentativa de golpe, a gente viu que teve, não rolou, né? E o bolsonarismo aprendeu uma lição histórica, né? Que quando a gente faz golpe e não dá certo, dá ruim para todo mundo, né? Que eu diga, a história do século XX está aí, gente. Então é isso, né? Eu acho que a gente não precisa ir muito longe também, né? Basta olhar, sei lá, se você não quiser olhar para a história da esquerda e tal, você pode olhar para a história da Revolução de 30, né? Para a falha da Revolução de 30. Que São Paulo se erguendo contra o Getúlio Vargas e não conseguindo ganhar, né? Caso vocês não saibam, isso aconteceu. Inclusive é um dos fatores que funda a USP, olha só que interessante. Mas isso aí eu posso falar outro dia. O que a gente realmente precisa ter em mente aqui é que o bolsonarismo, enquanto cultura, certo? Vamos colocar assim, né? Enquanto ethos, né? Enquanto espírito, certo? Ele ainda vai ficar um tempo aí na política brasileira, tá? Ele não vai para lugar nenhum. E mesmo quando a figura pública do Bolsonaro perder sua relevância, porque ele ainda tem a sua relevância, não vamos dizer que não, mesmo assim o bolsonarismo ele vai continuar, tá? Porque essa radicalidade do bolsonarismo, ou melhor dizendo, esse extremismo do bolsonarismo, ele ainda vai ficar por aqui, por um tempo ainda. Vamos ver como é que vai acontecer com os julgamentos e tudo mais, mas o fato de que já existe uma coordenação contra jornalistas mulheres específicas que estão cobrindo esses fatos já me diz muita coisa e já me deixa com um pouco de preocupação sobre como a gente vai ficar, porque a questão das milícias digitais não está sendo tocada no julgamento, certo? O que é o tal do gabinete do ódio, né? E por definição, na verdade, é o tipo de coisa que é feita para não ser centralizada na figura de uma pessoa, né? Então, mesmo que o Bolsonaro caia amanhã, né? Comprou meme, né? Bolsonaro preso amanhã, pois é. Mesmo que isso aconteça, não esperem que vai acabar. Os grupos bolsonaristas no Instagram, no WhatsApp, no Telegram vão continuar, né? As pessoas mais radicais vão continuar querendo explodir coisas, vão continuar falando em metralhar a gente, fazer isso e aquilo, e capaz de alguém realmente lá tentar fazer, né? Que nem o sujeito que tentou explodir a estátua agora da última vez. Enfim. Esperem mais coisas, tá? Eu não tô falando para vocês ficarem super preocupados e estocarem comida, nada disso. Mas eu estou dizendo que o bolsonarismo, embora seja interessante, sim, para as instituições democráticas, do Estado de Direito, aquela coisa toda, que o Bolsonaro esteja sendo julgado especificamente por os crimes que ele está sendo julgado, tá? Não se empolguem também tanto, porque as bases materiais
desse espírito bolsonarista, né? Essa radicalização das pessoas via redes sociais, via internet, ainda está tudo muito aqui, entendeu? Então não se empolguem muito, certo? Fiquem atentos, fiquem, né, tranquilos aí, porque isso ainda vai dar bastante coisa. Eu acho que a gente ainda pode observar muito sobre milícias digitais e sobre esses comportamentos, se a gente ficar olhando bastante para essa situação aí do Bolsonaro. E eu queria chamar a atenção para vocês também dessa questão do Débora, porque é o enquadramento que me pegou. E é por isso que eu pausei as outras coisas que eu quero fazer, falar disso aqui especificamente. Porque essa coisa de o Moraes vai prender a menina por mais de 10 anos porque ela pichou um batom. Isso é a retórica que você está vendo comum. Tá? Eu não vou nem falar de grupo do Bolsonaro. Não. Se eu abrir o Globo, se eu abrir, sabe, grande mídia, Veja, Isto É, você já vai ver essa retórica de, olha, eu acho que o cara tá exagerando porque foi só um batom, não sei o que. Sendo que a questão não é o batom, né? A questão é todos os crimes que estão associados com ela estar lá, certo? Porque afinal de contas você não está no meio de um protesto porque você não acredita no protesto, né? E se você está num protesto e o protesto começa a degringolar para uma violência, para um vandalismo, e você já começa a ficar meio você não fica lá para ver o que acontece, você vai embora, entende? A não ser que você seja um repórter, caso que não é da Débora. Então eu acho que é muito simples, entende? É uma lógica muito simples. Se você está lá no meio do negócio, você vai ser responsabilizado pelo negócio, entende? Inclusive, dica para todo mundo: se te chamam para um protesto e você vai e ninguém te dá orientação nenhuma de nada e você não sabe quem está na frente, saiba que se der problema vai ser pro seu, tá? Porque assim, protesto não é bagunça, fazer ato não é bagunça, tá? Tem ordem, tem jeito de fazer, tá? É por isso que sabe, eu vou fazer. Não, peraí, tá? Você vai, né? Você é livre para ir. Mas saiba que essa liberdade também vem com a coisa de arcar com a consequência. No caso da Débora, ela foi lá mudar o Brasil, sei lá o que ela estava pensando. Aconteceu, e agora ela está sendo julgada. Paciência. É isto. Bom, gente, eu espero que deixando vocês aqui com essas reflexões, eu ajude vocês a, né, crescer um pouco ali as ideias, né? E vamos pensar, o que vocês acham dessa questão toda? Vocês acham que eu estou falando besteira? Vocês acham que a Débora realmente merece uma certa leniência? Vocês acham que o Fux, ele tá errado e que tem que pesar a mão mesmo na pena, acabou pra essa galera aprender? Como é que vocês se sentem a respeito dessas coisas? Eu quero ver a opinião de vocês. No mais, gente, deixem aí o joinha, os comentários, se inscrevam, sininho, aquela coisa toda. E Robson Lima vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.